Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Salve, salve, nação cuscuzeira! Boa noite! E aí, tudo bem com vocês, galerinha encarnada e desencarnada? Aqui quem fala é Paloma Benício e vamos iniciar mais um date com o nosso Cuscuz com Espiritismo. E hoje será diferente. Não prometo que eu não vou contar meia-noite o que será o nosso programa de hoje, pois vamos harmonizar o nosso encontro com uma boa prece. Pois bora. Eu gostaria de chamar a nossa querida Françoise Marie para fazer a nossa querida e linda prece inicial para dar o tempero da harmonização. Fran? Oi, Paloma. Oi a todos que estão nos escutando. Nós vamos iniciar com a nossa prece. Vamos lá? Vamos tentar relaxar, procurar um momento de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, para que a gente possa entrar em consonância com o Criador. Senhor Jesus, Mestre divino e de luz, Irmão maior, Governador do nosso planeta Terra, que possamos, na noite de hoje, estarmos reunidos em prece, em pensamento, em equilíbrio, dentro dos nossos lares, onde quer que nos encontramos. Pedimos, Senhor, que seja feito sempre a tua vontade. Tu dissestes que onde um ou mais estivesse reunidos em teu nome, lá tu estarias. Então, assim, pedimos que adentre dentro dos nossos corações, com a paz, com a harmonia, com a concórdia, na noite de hoje, para que tudo transcorra em harmonia. Muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida, por aqui estarmos e fazermos parte de algo muito maior. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bora dar aquele plus na nossa harmonização. DJ JP, solta. O aplicativo dos meus sonhos, ó, é muita melodia. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Na web Não jogue com a vida. Saiba como as drogas afetam o organismo e prejudicam a saúde. Acesse www.antidrogas.com.br. Nesse site você encontra tudo sobre as drogas, artigos, notícias, fotos e várias outras informações sobre as drogas. www.antidrogas.com.br.
Fala, galerinha encarnada e desencarnada. Nosso cuscuz de hoje será diferente, pois cuida logo em preparar sua água fluidificada e um bom cuscuz que não pode faltar. E aperte os seus cintos e nada melhor de pegar mais um item, o Evangelho. Eu gostaria de chamar a nossa querida Carol para dar as instruções dessa nossa viagem. Boa noite a todos, boa noite, Paloma. Como é que estamos? Todo mundo bem? Todo mundo em casa, né? Espero que sim. Que Jesus nos abençoe nesse momento, né? E hoje a gente vai falar de algo assim que a gente fica sempre falando. Não tá legal, faz o Evangelho. O atendente fraterno me aconselhou a fazer o Evangelho. Mas aí a gente fica pensando, parte do pressuposto, que todo mundo sabe fazer Evangelho, mas nem todo mundo sabe fazer um Evangelho que tem uma eficácia, né? Uma verdadeira eficiência. A gente às vezes faz um Evangelho assim, mais ou menos, né? Que onde a espiritualidade, embora ela trabalhe bem, mas a gente não vai estar tão receptivo, né? E foi muito bom a gente debater sobre isso, a gente falar, a gente explicar bem direitinho todo o passo a passo, todo o roteiro que faz um Evangelho no lar, um culto do Evangelho no lar mais eficiente. Aí foi que aconteceu, né? Surgiu a ideia, e você que tá aí em casa, pega um papel, pega uma caneta, anota as instruções para que a gente para poder a gente fazer em casa direitinho, né? E assim, tá dando para me ouvir, gente? Vocês aí? Pronto. Primeiro, né? Primeira coisa que a gente fala, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho no lar, que nós vamos aqui destrinchar ele bem direitinho, vai ser através do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você tem usa. Se não tem, tem na internet, tem versões. Pode também pegar a Bíblia, né, o Novo Testamento, também é um ótimo recurso para fazer esse momento de oração em casa. O importante é começar, gente. Depois que a gente cria o hábito, quando a gente não faz, sente falta. Eu aposto que as meninas vão concordar comigo. Outra coisa, se tiver aí em mãos, pega aquele livrinho de mensagem. Pode ser aquela coleção do Emmanuel, né? Pode ser o Vivendo Evangelho do André Luiz. Pode ser o do Pastorino, né? O Minuto de Sabedoria. Muita gente utiliza. Ai, Carol, eu não tenho nada. Busca alguma mensagem edificante na internet. Gente, a internet é um mundo, né? Tem muita coisa boa que a gente pode usufruir. Então, para que isso, né? São os recursos que a gente vai utilizando no decorrer do Evangelho, né? Que é poder a gente entrar nesse momento de harmonização. E vamos lá, tá com papel e caneta na mão? Já deu tempo? Acho que deu, né, meu povo? A Paloma disse que já pegou o dela. Bom, participantes. Às vezes a gente mora numa casa muito lotada, né? Cheia de gente. Aí chama aquele pessoal, aquela galera, aqueles integrantes do lar e convida. Ai, Carol, eu moro sozinha. Então faz sozinho. Ai, mas ninguém na minha casa quer fazer. Então comece. Um dia a pessoa, quem sabe, se achega, acha legal e vai. Mas eu tenho crianças na minha casa, elas são barulhentas. Gente, criança é criança. Não tem como a gente pegar e botar a criança para calar a boca, né? Faz com ela, com o barulho que ela dá. Convida ela para fazer a prece. As crianças gostam muito, então convida. O importante, se possível, as pessoas do lar participar, né? Pessoal de casa, e se chegando para aquele momento. Pronto. Tá o pessoal reunido, marca o horário, um horário X, que seja mais conveniente para todos,
Se possível, todo dia. Se todo dia não dá para fazer, então escolhe aquele dia que você consiga fazer com regularidade. Gente, a espiritualidade tem hora marcada, viu? Eles não ficam marcando bobeira, esperando a gente. Eles vão, naquele dia específico, naquele horário, marcar a presença para poder dar aquela assistência efetiva no evangelho que está fazendo nossa casa. Carol, como é que tu sabe disso? Gente, leia os livros do André Luiz, nos mensageiros, nos missionários. Eles fazem visita nas casas das pessoas. E isso faz com que o evangelho se torne um grande suporte, um grande auxílio. E a espiritualidade, ela é britânica, não tem aquele ditado, aquela frase? Ela é, gente. E ela é mesmo. Ela tem o início de chegar e tem a hora de ir embora, porque um evangelho de 2 horas, eles também têm outras atividades a fazer, a cumprir. Pronto. Primeiro, né? Depois disso tudo, pega uma garrafinha de água, bota perto, se faz na mesa, bota em cima da mesa. E pra quê, né? Pra quê? Pra fluidificar. Isabel, tu pode falar pra quê que a gente tem que fluidificar a água? Pra que serve? Pra matar a sede, Carol, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É importante a gente pensar que tudo isso que a Carol está explicando é uma terapêutica familiar dentro do lar da gente. Porque quando nós estamos doentes, a gente vai para o médico prescreve a medicação. Mas às vezes a gente toma de forma errada, às vezes a gente se automedica. A gente vai tomando na hora errada, a gente toma do jeito que quer e não faz o tratamento correto. E não fica curado. Então, o Evangelho no Lar, essa terapêutica fluídica que vai nos trazer esse bem-estar. Mas para isso a gente tem que tomar essa medicação na hora certa. E para poder potencializar esse tratamento, vem essa sugestão da espiritualidade, que é a fluidificação da água. Mas a Carol acabou de perguntar, e o que é essa água fluidificada? A gente sabe que a água é um fluido universal, absorve facilmente, a água se torna veículo muito fácil, veículo ao pensamento, aos sentimentos, aos medicamentos. Então a espiritualidade vem e nessa água coloca a medicação fluídica. O que é isso? É como se fosse uma energia renovadora dentro do líquido. Quando a gente vai ingerir, por isso que é importante a gente fluidificar com pensamentos positivos. A gente já falou aqui esse mês, não foi? Iraci está presente, falou sobre paz. Semana passada com Sandra a gente falou sobre... qual foi o tema da Sandra, Carol? Gentileza. Falta a gente falar de gratidão, são sentimentos positivos. Então a gente imagina essa água que a gente vai tomar carregada de sentimentos positivos. E todo dia a gente pode fluidificar, não é tomar um litrão de uma vez, não, gente. É uma medicação, a gente pode todo dia tomar um golinho. E quando a gente for tomar, a gente imagina que está ingerindo toda essa luz, toda essa paz, toda essa harmonia, toda essa gentileza, porque quando está entrando também vai sair. Porque a boca fala do que o coração está cheio, já dizia o apóstolo Paulo. Então a água fluidificada, Carol, é a medicação que a gente vai manter após a gente encerrar o Evangelho no Lar. Tá respondido? Com certeza. Ei, eu chamo Paloma, sabe o que é água fluidificada? De doses homeopáticas. Vou tomar minha homeopatiazinha aqui básica. Gente, nós somos imperfeitos, mas a gente serve, viu? A espiritualidade tá aí para isso. Elas servem sim. Então, vamos usufruir de tudo que elas têm de bom para nos dar. Falar mais alguma coisa, Abel? Paloma. Fala, Paloma.
Digamos que eu ando meio um pouquinho visionária. Eu uso estrategicamente o local onde eu faço o evangelho perto do meu gelágua. Aí quando eu vou ao centro espírita, gente, é errado, eu sei, me perdoe. Enfim, fica água frutificada para o mês todinho. E quando eu vou, 20 litros. já fluidifica logo tudo, os meus animais reunidos, já que eu não tenho com quem fazer. Porque pelo menos você está acompanhado. E os animais têm uma presença incrível para poder auxiliar durante o evangelho no lar. Mas quando eu vou ao Centro Espírita Lar dos Humildes, eu focalizo boas energias ao terminar a hora da prece e eu chamo carinhosamente de shots de luz. Até brinco que por mim eu tomaria uns 3 de uma vez, porque você se sente grato por ter recebido aquela água fluidificada. O sentimento de gratidão, ele energiza, ele aviva tudo. Pois é. E assim, depois que a Paloma... Cada um tem o seu jeito, né? A gente fazendo direitinho, vai dando certo, gente. Pronto, colocou a água, né, para fluidificar, tá ali em cima da mesa e tal. Vai abrir o livro de mensagem. Aquele livro de mensagem que acha mais bacana para o seu dia a dia, pronto, vai abrir de forma aleatória e vai ler uma mensagem. Pode ser aqueles que a gente já mencionou, né? Os livros do Chico, que foi pelo Espírito André Luiz, pelo Emmanuel, e também o do Pastorino, que é excelente. A Paloma já tá ali a postos. Vamos já fazer o treino, Paloma. Calma aí, mulher, calma. Pronto. Depois de ler a mensagem, tem pessoas que comentam, tem outras que partem logo da prece. Aí vai ser a critério de quem vai estar fazendo. Faz aquela prece inicial, prece de coração. Às vezes, no início, a gente fica se achando meio maluco, né? Que a gente está falando em voz alta. Mas sabe por que a gente fala em voz alta na hora do evangelho? Porque tem aqueles espíritos que não conseguem, gente, ouvir através do nosso pensamento. Então, eles precisam também do evangelho no lar. E o evangelho, eles vão prestando atenção, eles prestam atenção, sim. São auxiliados, sim. Principalmente quando nós fazemos uma rotina assídua no nosso culto do evangelho no lar. Fez a prece, já está naquele clima, vai abrir o evangelho, seu evangelho segundo o Espiritismo, de forma aleatória também. Tem pessoas que seguem os capítulos rotineiramente, mas normalmente nós fazemos de forma aleatória. Abriu, né, o capítulo, o item e lê, fala em voz alta. Por exemplo, olha só como é que a gente faz. Lê o capítulo, né? Capítulo 12, amar vossos inimigos, item 10. É assim que nós vamos fazendo, tá bom? Tá cheio de comentário. Isso, Isabel, é sequência aleatória. Pode ser em sequência aleatória, valeu. Pronto. Lê o evangelho em voz alta. E quando terminar o item, né, que foi lido, fazer os comentários. Gente, não precisa nada rebuscado, difícil, aquele texto, aquela tese, não precisa de dissertação, não é dissertação de mestrado, nem nada disso, não. Coisinha fácil, meu povo, coisinha simples, do nosso jeito mesmo, dia a dia. Principalmente quando a gente faz com pessoas que não têm não vai muito para casa espírita, não tem um conhecimento espírita. Para que a gente vai falar difícil, né? Não tem necessidade. E também tem as nossas crianças, elas estão ali presentes. A gente pensa que criança, a gente fica subestimando, né? Achando que elas não prestam atenção. Elas são, sim, elas estão ali de olho, estão ouvindo, sim, o que nós estamos ali dialogando no momento do evangelho no lar. Muito importante fazer todos os dias, né, se possível, o culto evangelho no lar, porque é uma herança que a gente vai deixar para as crianças, né? Quando a gente tem filhos, irmãos mais novos, sobrinhos, enfim, quando a gente tem esse pessoal que é mais novo para nós, fica essa herança. E é muito importante para que no futuro essa prática continue, né? Perpetue na nossa casa. Depois de fazer os comentários, vai para a prece final.
Também de coração, sem exigências de palavras rebuscadas, porque a gente fica naquela neura, naquela insegurança de fazer a prece em voz alta e achar que tem que fazer aquelas palavras, tem que dizer aquelas palavras bonitas e tal. Não tem essa exigência, é uma conversa, é um papo reto com Deus. A gente está ali naquele papo direto, né? Se no início você que está nos ouvindo se sente inseguro de fazer essa prece em voz alta, faz um Pai Nosso ouvindo as palavras, sentindo as palavras que Jesus nos repassou. É muito importante também, porque nós vamos treinando, vai sendo um treino para, quem sabe, né? No futuro, a Isabel está dizendo que é o nosso Wi-Fi, né? Com Jesus, com o nosso Pai Criador. Pronto, gente. Depois de fazer isso, a gente tem algumas recomendações, né? Que nós vamos já praticar o nosso evangelho, viu? Segura aí, pega um evangelho, você que está nos ouvindo, está ligando a rádio agora, nós estamos falando sobre o culto do evangelho no lar, viu? Presta atenção. As recomendações que o evangelho no lar deve ser escolhido um dia na semana ou diariamente, né? Aí a gente já falou. A duração, Isabel, normalmente o evangelho no lar, Iraci, como é mais ou menos aí? Como é que vocês falam? Aqui em casa dura em torno de 15 a 20 minutos. É quase uma palestra, né? Mas é isso aí. Na casa de vocês, como é? Por aí, Carol. Aqui em casa, aos domingos, eu faço com a família toda. Eu faço diariamente. Normalmente os meninos não estão em casa, estão na aula. Aí, quando eu faço, é em torno de 15 minutos. Mas quando eu faço com eles, chega a 30. Então, isso vai depender muito das pessoas, das participações, sem a gente querer forçar ninguém. A gente não pode forçar. A gente não está nem batendo ponto para marcar o tempo para a espiritualidade. Eles sabem das nossas limitações, das nossas necessidades e nos acompanham diariamente. E vem o nosso esforço também. Vai, Pá. Paloma. No meu caso, como sou eu e os meus animais e a espiritualidade, tem que ser assim, gente. Depois vai vindo mais gente. Eu seleciono entre 5 a 10 minutos, falo como se fosse uma conversa. Todo o meu coração, o que eu sinto, como eu estou. E converso, gente. Eu estou conversando com os irmãozinhos, estou conversando com todo mundo. E é isso. E os pets participam, né, Paloma? A Fuinha, a Nina Hagen adoram o evangelho, viu, gente? Isso daí, né, Paloma, demonstra que cada família tem uma realidade, né? Eu só vou fazer se todo mundo da minha casa participar. Gente, nem todo mundo gosta. Essa é a realidade. Tem gente que tá vendo a gente fazendo evangelho e não se chega. Um dia, quem sabe, a gente sempre convida, né? Quer fazer evangelho? Quero. Não quero. Mas a gente convida, a gente lança o convite, né? E quando chega a visita na hora do evangelho, Carol? Quando chega... Isabel, sabe o que eu faço? Eu convido a visita para se chegar na hora do evangelho. Se a visita não quer, às vezes eu tenho amigos que são protestantes. O que é que eu faço? Eu me recolho em um ambiente da minha casa e faço o meu evangelho normalmente. Porque pode ter alguma rejeição e a gente não força ninguém. Nós somos seres humanos, temos que ter respeito com as crenças de todo mundo, que somos irmãos, na verdade. Então, eu me recolho num cômodo da casa e faço normalmente o evangelho. Né? Bem de boa mesmo. Tem um caso engraçado, era um caso de um trabalhador da casa espírita que tinha mediunidade de vidência. A gente não vai explicar agora o que seria mediunidade de vidência. Mas ele conseguia ver os irmãos desencarnados. E ele fazia em determinado dia e hora, como a Carol já bem falou, ele fazia o evangelho no lar, só que naquele dia, naquela hora da semana que ele tinha que viajar, ele não deixou recado, nem avisou, porque é bom avisar. Se na semana seguinte que você vai ter que se ausentar, é bom, a gente pensa que é uma brincadeira, mas não é séria, a espiritualidade vai para lá.
Quando ele, na verdade, ele foi se atrasar. Quando ele chegou em casa e viu com a sua vidência uma multidão esperando por ele. Então, a gente tem que perceber que é um negócio sério, né, Carol? É uma responsabilidade que você tem, porque você é beneficiado, mas você beneficia também. Porque você ajuda muitos outros, que a espiritualidade trazem para aquele momento do evangelho, que é um ponto de apoio no socorro aos irmãos que estão na espiritualidade. É bom a gente não deixar de fazer. Ei, Isabel, teve um amigo meu que botou um bilhetinho. Ele faz na cozinha, ele botou um bilhetinho na geladeira, um post-it. Eu faço assim, sempre que não dá, eu aviso. É isso aí. Fala, Paloma. No meu caso, quando realmente não dá para eu fazer, eu faço duas opções. Ou eu peço a minha mãe para ir no meu lugar, já é um incentivo para ela fazer o evangelho. Ou, quando não dá de jeito nenhum, eu converso. Eu fico falando, pessoal, infelizmente não vou poder comparecer, como se você conversasse com um amigo seu, você não vai poder comparecer em um determinado encontro. É um encontro que a gente tem, é um compromisso, e devemos também falar. É bom, gente, dar uma satisfação até para a espiritualidade. É porque a gente tem uma mania de materializar tudo, né? A gente só acredita no que está vendo, é meu Tadeu. E esquece que existe um mundo extremamente além de tudo isso que a gente consegue enxergar. Outro detalhe na questão do evangelho, outra recomendação, que o ambiente, a gente evite as distrações, o ambiente está o mais silencioso possível. Tem habitantes da casa, né? Eu falo assim, tem cidadãos que realmente não respeita, né? A pessoa não desliga a TV, não desliga o rádio, mas pede para baixar um pouquinho o volume, é rapidinho, não vai interferir na sua programação, na sua novela, no seu jogo. Enfim, se a pessoa puder, né, fazer isso, a gente pede, gente, de forma educada, para poder não ter atritos, né, para poder o evangelho ser feito de forma mais harmoniosa possível. Porque se a gente chegar lá na voadora, não dá, né? Então vamos chegar assim, amorosamente, bem educadinho, sabe? Bota a violinha na sacola e fala, não, fulano, por favor, baixa aí o volume, 15 minutinhos, bem rápido, bota aí a rádio baixinha, né? E vai fazer seu evangelho no mar. Se não, se a pessoa não baixar, faça uma prece por ela, que vai ter um dia que esse respeito vai ser atendido. Vai ser, gente. É incrível quando a gente dá outra face, né? Alguém quer mais falar alguma coisa? Não? Eu só queria falar só uma coisinha bem breve. Aqui em casa, eu fazia antigamente o evangelho no meu quarto. Porém, a Carol vai falar mais na frente sobre o local do evangelho. Quando eu transferi para o quintal, eu noto que acontece qualquer coisa. Em vez de ocorrer uma conversa na sala, que é o correto se fazer, a minha família faz uma festa logo na hora do evangelho. Aí eu já falo assim, pessoal, por favor, eu falo igual Jesus, né? Tem que ser igual Jesus, gente. Pessoal, por favor, não atendem. Aí eu vou, pessoal, por favor, ninguém atende esse, gente? Tá bom, gente, vamos fazer o evangelho. Aí o pessoal se cala. Quando eu falo em evangelho, pronto. E é isso. Ai, gente, eu tinha me esquecido da questão do local. Olha que importante que a Paloma falou, né? A questão do local. Em um minutinho, calma aí. Diante de tudo que nós falamos, o local é muito importante. A gente recomenda que seja feito na sala, na cozinha, no quintal, na área, em todos os cômodos da casa, exceto o quarto, porque o quarto é o canto que a gente dorme. E muitos espíritos desencarnados ficam no ambiente recebendo assistência quando está depois do evangelho. Então, aonde a gente vai dormir, aí vai o sono físico, né? Quando a gente se desdobrar, vai se deparar com isso, pode dar uma desarmonia. Então, é recomendável que, se possível, fazer em qualquer ambiente da casa, exceto no quarto. Então, se o único lugar do quarto só tem aquele ambiente,
Uma vez, né, Isabel, uma amiga da gente recomendou fazer no banheiro. Se não tem outro lugar, faz no banheiro. Não tem como fazer no banheiro, então pede, né? A gente sempre pede. Pedi obtereis, disse Jesus. Então a gente pede que, se não tem outro canto para fazer no quarto, então que a gente seja bem conduzido no sono físico. A espiritualidade, ela trabalha ajudando a gente, é uma parceira sempre. Os benfeitores, eles sempre estão conosco, tentando da melhor forma ajudar a nós, ajudar aqueles que moram conosco, a iluminar o nosso lar, para que nada fique em desarmonia, em desacordo. Vamos lá. Então, galera, bora preparar o nosso evangelho, o nosso evangelho ou o seu Novo Testamento, que já, nosso segundo bloco, teremos o quê? O simulado real oficial do nosso evangelho no lar. Antes de mais nada, enquanto você se prepara, eu vou chamar o DJ JP para tocar numa bela música. Simbora, DJ JP. Caraca, velho! Isso aqui é rádio! Um filho certamente é uma bênção, mas ser pai e mãe na adolescência pode representar desafios maiores do que os jovens podem imaginar. Para evitar a gravidez na adolescência, use camisinha. Além de prevenir uma gravidez fora de hora, protege você de inúmeras doenças sexualmente transmissíveis. Sua saúde física e mental e seu planejamento de vida devem estar em primeiro lugar. Cuide-se. Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor. E sorrindo vai seguindo, vai fazendo um mundo de paz e união. E brincando vai arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus a orientar. Mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar, eternamente amar. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus a orientar. Mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar, eternamente amar, eternamente amar, eternamente amar. Estamos de volta, galera. E aí, já tá com a tua garrafinha de água frutificada aí preparada? Teu cuscuz já reabasteceu? Pois bem, vamos preparar agora o nosso evangelho e eu gostaria de chamar a Isabel para dar início. Vamos lá, gente. Esse momento é algo como um simuladão, as meninas falaram, né? Então, vamos desenvolver esse nosso momento como a gente faz em nossos lares. Eu vou ficar chamando cada um que vai fazer a sua parte, a sua contribuição, como nós deveríamos fazer. Mas, Isabel, por que a gente vai ter que ouvir hoje na rádio, gente?
Vocês não fazem ideia de quantos espíritas, quantas pessoas não sabem como é que faz o Evangelho no Lar. Então, hoje a gente vai iniciar esse nosso momento de aprendizes, porque quando a gente está falando para vocês, a gente também está relembrando, reaprendendo como é que a gente tem que fazer nosso lar. Então, nesse momento, a gente vai primeiramente fazer uma leitura edificante. E vamos chamar a nossa querida Iraci, que vai ser responsável pela leitura da mensagem Que Buscais. Boa noite. Para quem está assistindo agora à noite. E vamos ler Buscai, é o item 22 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E vamos à leitura. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Isso está em João, capítulo 1, versículo 38. Aí vamos ao comentário do Emmanuel. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedras estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem no plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvir a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Esta é a mensagem. Mensagem muito interessante que nos convida a esse questionamento que o Cristo nos faz. O que é que nós buscamos? O que é que nós queremos? O que é que nós desejamos? E é embalados nessa mensagem edificante que nós te pedimos, Iraci, faz a nossa prece inicial. Tá certo. Como diz a Carol, você não tem que fazer um prólogo, mas uma conversa íntima com Jesus. E começamos dizendo: ó amado Mestre, estamos aqui. Iluminai o nosso lar, a nossa casa e todos os que estão aqui à nossa volta, na nossa cidade, no nosso planeta. Dai-nos a paz e a luz para entender as tuas mensagens e vivenciar o teu ensinamento. E te agradecemos pela oportunidade de estar aqui. E vamos dar início agora ao nosso Evangelho. Que assim seja. Assim seja. Que coisa linda a gente sentir essas luzes que vêm do alto, né? E agora, convido a todos que estão nos ouvindo a pegar seu Evangelho e a abrir. Nós abrimos ao acaso no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo,
com o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item A Porta Estreita. Nós pedimos a Paloma para ler o item 3, que é o primeiro item. Boa noite a todos. Vamos iniciar a leitura do item 3. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Nós podemos ver, não é, que Kardec recortou, fez alguns recortes do Novo Testamento, trazendo versículos dos evangelistas para que nós analisássemos com a luz da doutrina espírita, com esse véu alevantado que a doutrina espírita nos trouxe. Paloma, você que leu essa mensagem, tem algum ponto que você achou mais interessante? Sobre a porta larga, durante a nossa encarnação, a gente lida, como a gente está em um planeta de provas e expiações, temos os nossos vícios, as reminiscências de nossas outras vidas. Como assim, Paloma? As paixões, digamos, paixões negativas, digamos assim, a ira, o rancor. A gente lida com essas questões da porta larga. São os desafios que a gente passa. E a porta estreita é quando a gente já busca o quê? A felicidade futura, de buscar se melhorar por meio do quê? Pela reforma íntima. Microfone, Isabel. Desculpa, estava ligada, eu desliguei. Falha nossa. A gente grava agora os momentos falha nossa. Vocês querem ter algum ponto que alguém queira contribuir assim? Carol, olha, aqui tem muita gente presente. Isso dos encarnados, gente. Dos desencarnados a gente não sabe nem nominar quantos são. Quando a gente pega essa mensagem, a porta estreita, e a gente percebe que Jesus nos fala que nós temos dois caminhos. Sempre nós temos as nossas escolhas. Nós temos a escolha de duas portas, de duas estradas, de dois caminhos. Só que normalmente um caminho é um caminho fácil. É um caminho que não nos estimula a um esforço maior. Tem até uma mensagem que está no livro O Espírito da Verdade, que é uma psicografia de Francisco Xavier. O Espírito Emmanuel nos traz, e que nos fala justamente dessa passagem do evangelista Mateus, que nos relembra a respeito dessa ideia de porta. O que é uma porta? Se não é um local de passagem, uma porta que está fixada, está presa. Presa aonde, Isabel? Está presa, pode ser numa muralha, pode ser numa parede, mas Emmanuel utilizou o termo muralha do tempo, porque essa porta, ela simbolicamente nos fala de um tempo, o tempo antes de você passar por ela, o tempo depois que você passa por ela. A porta nos fala se você vai passar por ela com dificuldade, com esforço, ultrapassando os seus limites, muitas vezes, que é estreita. Ou você vai passar galhardamente, sem fazer esforço algum, aproveitando-se até dos esforços dos outros. Seria a porta larga. Emmanuel nos fala que essa muralha, onde há essa porta que nada mais é do que
uma alegoria, mais uma alegoria utilizada pelo mestre Nazareno. Então, nos fala que essa porta, ela pode significar o passado e o presente, que é o antes de você atravessar ela. Pode significar depois que você atravessa o futuro e a eternidade. De cá é a sementeira do hoje. O que é que eu estou fazendo hoje? O que é que eu estou buscando hoje? E de lá já é a nossa colheita. Emmanuel também nos fala que a porta larga, nós estamos, se nós escolhermos, eu quero aproveitar, Então, a porta larga, eu vou estar entrando, deixa já, Carol, entrando na ilusão. E aí, como é que eu saio dessa porta? Eu vou sair dessa porta através do reajuste. Aí é onde a gente passa pelas dificuldades que nos arrastam. Mas se eu estou na porta estreita, eu já estou saindo do erro. E Emmanuel nos fala que nós estamos entrando na renovação. Fale, Carol. Estava aqui me lembrando, na época, eu fiz um monte de vezes ESD, viu, meu povo? Na primeira vez que eu fiz, há um tempinho atrás, eu lembro que eu tinha faltado, eu vou dizer aqui, gente, vai ficar entre nós e o Brasil, né? Como diz no BBB. Ops. E fora também, né, Carol? Brasil, fora do Brasil. Mas assim, uma vez, aí eu tinha faltado, né, o ESD. Aí a facilitadora chegou para mim na outra semana, ela falou assim, Carol, por que você faltou? Né? A gente tinha uma intimidade, então ela me perguntou, naturalmente, né, numa conversa. Aí eu falei, não, eu fui para o shopping com o meu namorado, né? Aí ela foi e disse, você escolheu a porta larga. Aí eu fiquei, a porta larga? Eu fiquei indagando, né? Então, às vezes, esses convites, essas situações, podemos exemplificar como sendo a porta larga, a porta das facilidades. Eu poderia ter ido para o shopping depois de ter ido para o ERG, né, não? Mas a gente vai pelo que? Mais fácil, mais verdade, Carol. Então, eu lembro me marcou muito. Eu fiquei com vergonha, porque eu não tinha entendido a ironia, né? Mas tudo bem. O importante é entender em algum dado momento. O interessante, Carol, que essa mensagem é trazida por Mateus, mas também por Lucas. E Kardec traz esses dois recortes. Não dá tempo a gente ler hoje, porque a gente vai fazer, é só um simuladão, e simuladão tem que ser rapidão, né, gente? Mas, assim, a gente percebe que Lucas, ele nos fala um pouquinho mais, e que a gente vai... Está em Lucas 13, 23 a 30 em o Evangelho, vocês vão encontrar mais a miúde, e vão encontrar também... Mas, Isabel, eu vou ler tudo isso no Evangelho no Lar? Não, gente, pode... Eu normalmente faço o quê? Eu pego um parágrafo. Então, o parágrafo que a Paloma leu já está de bom tamanho para a gente conversar. Não precisa eu ler o item todo, porque a gente tem tanta ideia para trocar. No item... Isabel, e tem itens muito longos, né? A gente pode até se perder nas ideias e não conseguir dialogar tanto. Então, isso fica até mais didático para a gente, né? Você acabou de trazer a contribuição da sua facilitadora de ERG, que lhe deu um exemplo de uma porta estreita, uma porta larga. E quantas vezes a gente opta pela porta larga e nem percebe, está tão naturalizado. A gente está tão envolvido com aquela rotina nossa. Pode falar, Carol. E o bom, né, Isabel, no Evangelho, eu vou fazer uma pergunta para a gente arrematar, por favor, que não seja considerada capciosa, mas no momento do Evangelho, às vezes a gente está tão envolvido, e nós, médiums e vigilantes, acabamos fazendo manifestações. Você aconselha, Isabel, alguma manifestação mediúnica? De forma alguma, gente. De forma alguma. Evangelho no Lar é leitura e evangelização de corações. A gente não tem que mediunizar mais nesse momento.
não tem que estar nem passando comunicação. Eu recebi uma mensagem do mentor. O mentor, ele jamais vai utilizar o evangelho no seu lar para estar passando mensagem. Então, a gente tem que ter disciplina. O evangelho no lar é para que nós entremos em sintonia com os benfeitores espirituais, para que nós possamos iluminar os nossos lares, como tantas e tantas vezes nós fazemos nossas preces aqui e pedimos aos benfeitores, ilumine os nossos lares, derrame essa chuva de bênçãos em nossa vizinhança. Não é assim que a gente faz? Pode falar, Carol. E assim, né, em cima do que você está falando, às vezes a gente está ali discutindo e vai fazer a prece, e às vezes é no momento da prece, né, normalmente que acontece. Aí uma vez uma amiga de ERG comentou, né, tava falando sobre prece, foi no ERG1 isso. E foi bem no final vai falar sobre o evangelho, né, no lar. Aí ela falou que costumava mediunizar durante o evangelho. E normalmente era quando ela fechava os olhos, ou seja, quando se concentrava. Aí o facilitador falou para não fechar os olhos. Não fechar os olhos. Com os olhos abertos. Isso. Porque há também algo chamado de médium indisciplinado. Ele não pode, a gente não pode estar mediunizando, gente, em toda esquina, no meio da rua. Falta a educação da sua mediunidade. E como é que eu faço isso? Como é que eu educo? Estudando. Na Casa Espírita tem os grupos de estudo, e ali eu vou ter a condução correta da minha mediunidade. Estamos chegando no final, gente. Já todo mundo com a água já está quase fluidificada, né? E aí esse momento em que nós trocamos as nossas ideias, a gente vai caminhando para a prece final. A prece final, a gente deixa em aberto para qualquer um que queira participar. Nós não impomos nada. O evangelho no lar não é imposição, é convite. Porque o Cristo não impôs o evangelho a ninguém. Ele não impôs a boa nova a ninguém. Ele apenas nos trouxe e nos convidou. Quem quer participar do bom banquete? Por isso que a porta estreita é um item que vem após o festim de bodas. É um item que vem nos mostrar como aquele pai de família que convidou para as bodas de seu filho vários conhecidos dele. Então, Jesus vem nos convidar. Na verdade, a parábola das bodas, ela nos mostra Deus como pai que convida para as bodas, que seria seu filho, seria Jesus, todos nós, para aquele momento de festividade, porque as bodas é um momento de confraternização festiva entre corações fraternos. E aí nos fala que nós somos convidados a ir para a porta estreita, não porque, e aí Kardec vai comentar no item 5, não porque dilatando a ideia da unicidade da existência e nos confrontando com a possibilidade de múltiplas existências. E aí sim faz sentido, porque Deus é justiça e bondade. Chegamos no finalzinho. Se ninguém tiver mais nada para colocar, vamos para a prece. E aí, gente, a gente encerra. Olha que evangelho lindo. Olha que maravilha. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então a gente vai para o encerramento. Vamos fazer agora, juntamente com a prece final. Pode falar. Fala, Iraci. Olha aí, Iraci vai participar agora. É rapidinho. É só dizer que a porta estreita são os nossos obstáculos, os obstáculos que nós colocamos. Não é Jesus que determina, mas são as nossas, o nosso ser pequeno que vê como estreiteza o pagamento das nossas dívidas. Isso. Para a nossa evolução espiritual. Mas quando nós vimos, a gente consegue perceber, nós não conseguimos olhar com estreiteza, mas vemos um caminho de luz
nessa porta estreita, porque vai nos dar redenção. E passamos a ter coração mais leve, né? Com Mais a gratidão de poder sanear. Pode falar, Iraci. Não, pois é, mas dá essa leveza e não fica tão difícil você optar pelo caminho do crescimento espiritual, que é a porta estreita. Exatamente. Então, nesse momento, quem foi feliz e colocou a sua aguinha fluidificada, a gente vai pensar, ter aquele momento de bons pensamentos. Primeiramente, nós vamos imaginar o nosso mestre querido, que nos convida amorosamente para um banquete repleto de paz, repleto de luz, cheio de amor. E nós, em pensamento, pedimos: Jesus, que tuas bênçãos sejam derramadas em nossos lares, que de nossos lares se expanda para toda a nossa vizinhança, de nossa vizinhança, resplandeça para o nosso município, nosso estado, e continue chegando ao nosso país, aos outros países, envolvendo todo o planeta Terra em luz, dando-nos a